Tá dando problema para começar a gravar. Agora começou. Começou agora. Pronto. É só, aí. pessoal, porque às vezes quando a gente inicia a gravação, o Google Meet automaticamente, por algum motivo, precisa remover. Mas aí é só vocês solicitarem de novo o acesso e fica tudo certo, tá bom? Nesse caso foi o Cimei Miranda, então se vocês conhecerem ele, Isso. ele chegar, não consigo entrar, pede Ele pra entrar deve de solicitar de solicitar novo. novamente, Arthur, sem problema. Isso. Pois Ele bem, é um aluno, eu vou falar com ele. por favor, vamos dar Bom início dia, agora. Tessia. Bem, inicialmente gostaria de dar bom dia a todos aqueles que estão aqui presentes e começar a nossa autodescrição. O meu nome é Arthur Marcelino, eu estou vestindo uma camisa preta e sou uma pessoa branca de cabelos curtos, castanhos claros, e estou usando um óculos, tenho olhos castanhos. E eu vou estar apresentando aqui junto com minha parceira, Radija, por favor. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos, meus amores. Meu nome é Radija. Eu sou uma pessoa de pele clara, com cabelos castanhos escuros, cheios de cachinhos, e olhos castanhos escuros da mesma cor. Eu uso um óculos escuro e redondo e também uma camiseta preta. Eu gostaria de pedir licença para apresentar o currículo dos proponentes da nossa mesa de hoje. Temos Henrique Jorge Simões Bezerra. Ele é um professor associado do Departamento de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba. Pós-doutorado em Filosofia pela UFC, doutor e mestre em Psicologia Cognitiva pela UFPE, especialista em Psicologia Escolar Educacional pela UFB e membro do GT de Psicologia Escolar Educacional da ANPEPP. E Nádia Maria Vieira da Silva, e é doutora em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco. E atualmente é professora na graduação e no programa de pós-graduação em Psicologia, no Instituto de Psicologia na Universidade Federal de Alagoas. Principais temas de pesquisa são o desenvolvimento infantil, metodologia de pesquisa em psicologia e processos educacionais de uma perspectiva de psicologia cultural. E, por fim, a professora Mônica de Fátima Batista Correia. Ela é pós-doutora em educação pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, chique, né não? Doutora e mestre em psicologia cognitiva pela UFPE e docente da Universidade Federal da Paraíba, do Departamento de Psicologia. Só um instante. Além disso, pessoal, gostaria de avisar que eu vou disponibilizar o link da frequência pelo chat de vocês até o final da reunião e é importantíssimo que os participantes o assinem. E eu gostaria também de alertá-los acerca do tempo de fala. Como nós possuímos 3 pessoas que estarão ministrando a fala hoje, cada uma terá direito a 20 minutos de fala. E é essencial que o tempo de fala seja cumprido para que, ao final, tenhamos 30 minutos para a discussão entre os participantes e as dúvidas e etc. Agora eu vou passar a palavra para Arthur para falar sobre o protocolo de segurança. Sim, por questão de invasões, é importante que a gente relembre o protocolo de segurança, que pede para que os links das salas não sejam enviados para terceiros. Em caso de incorrência nas salas virtuais, a chamada será imediatamente suspensa. Um novo link será criado e imediatamente enviado via SIG-Eventos e e-mail aos participantes das mesas e cursos. É necessário que os inscritos entrem nas salas virtuais com o login referente ao e-mail cadastrado no momento da inscrição do encontro. Mas, muito bem, tendo dito tudo isso, eu gostaria de novamente dar uma boas-vindas a todos aqui dentro que estão participando nesse momento da mesa sobre psicologia escolar crítica e desafios epistemológicos, técnicos e éticos da educação inclusiva. Dito, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso coordenador dessa reunião. Você está no mudo, viu, Henrique? Bom dia a todos e a todas. Legal esse clima assim de início, né, de reunião, todo mundo feliz e esse clima de bom humor é muito bom para iniciar o dia. Então, nossa mesa é uma mesa que tem se repetido em vários eventos, não em termos de conteúdo, mas em termos de parceria. Eu fico sempre muito feliz de ter esse momento para partilhar com a professora Nádia, que foi minha colega na UFAL, no período que eu estive lá, com a professora Mônica, que tem acompanhado sempre as minhas discussões sobre inclusão. E eu quero dizer que eu me sinto profundamente honrado de participar com vocês dessa mesa e me sinto sempre desafiado, sempre que a gente senta para conversar os três, eu me sinto sempre muito desafiado, no sentido de
rever minhas ideias e colocar também desafios no sentido de me puxar mais, de me desafiar, de me colocar mais nesse campo da discussão da inclusão. Então, eu quero convidar a professora Nádia a abrir com a sua fala, com a discussão sobre a psicologia escolar crítica e epistemologia, e na sequência a professora Mônica, e ao final eu vou falar um pouco sobre a dimensão ética, a professora Mônica com um olhar mais sobre técnica, e eu com um olhar mais sobre ética. A gente vai cumprir o tempo, porque eu quero muito também ouvir as participações das pessoas que estão na sala. Então, para nós também é muito importante ter esse feedback de vocês e trazer vocês também para esse momento de discussão. Então, vamos iniciar com a professora Nádia desde já e vamos fazer desse momento um momento que vale muito a pena participar. Vamos lá. Então, a professora Nádia, renovando o meu bom dia e também renovando o meu pedido de desculpa. Então, espero que tenham acatado as minhas justificativas. Talvez não, Mônica, a resposta, porque não sei, né? Mas aprende aí. Mas eu acho que você tem filhos, você já lidou com isso em algum momento da sua vida. As crianças adoram essa resposta. Bom, eu fico com vontade de criar o clima, mas também fico com vontade de ir logo para os finalmente, porque por conta do tempo. Nádia, você está mutada agora o microfone. Pronto. Eu preparei algo muito aberto em função de pensar como o Henrique. Henrique, depois eu agradeço por tudo que você falou, tá? Em função do que você falou, da preservação desse espaço que a gente vai conversar depois. Então, eu preparei algo mais para inquietar ou para mobilizar ou para conhecer de onde eu falo e do que mesmo as questões que eu julgo que vai ser direcionada em função da mesmo conteúdo ou mais questões que vai ser direcionada relacionado com as questões que as pessoas vão fazer, trazer curiosidades. Deixa eu ver aqui o meu arquivo. Estamos acompanhando? Acompanham aí o meu arquivo todos, por favor? Sim, tá ótimo. Sim, nós estamos. Obrigada. Se eu ficar perguntando para vocês demais, é porque eu não os vejo agora, e eu sempre tenho medo de cair e ficar falando sozinha. Isso está me acontecendo com muita frequência. E por isso que às vezes eu fico insistindo se as pessoas estão ouvindo, se estão aí. Não se preocupe, caso alguma coisa aconteça, nós vamos lhe informar de imediato. Pode nos perguntar, fica à vontade. Obrigada, querido e querida. Então, como o Henrique fala, isso é uma parceria, sobretudo. Né? Tem que ir lá te salvar, mas cadê as moedas dele? É uma parceria e a gente vem conversando. Desculpa, Cimei, você está com o microfone ligado. Você poderia desligar, por favor? Cimei. É melhor tirar ele da sala se não desligar, viu, Arthur, por favor? Cadê? Removido. Tudo bem, Mônica, obrigada. Então, a gente vem conversando sobre inclusão sempre, e eu também concordo com essa ideia do desafio, da possibilidade de rever posições. E eu trago hoje eu já sinalizei em outro momento, mas hoje a minha questão o foco principal é
base epistemológica, né? Assim, relacionar as questões da inclusão com, não sei se construção, mas pelo menos com a atenção ou com foco, não é? Em colocar em foco essas bases epistemológicas da prática ou das práticas de inclusão. É isto que eu quero conversar com vocês, né? Então, aí vem essa pergunta, mas por que discutir sobre essas bases, né? Para entender, por que eu trago esse questionamento? Então, é isto. Se a gente analisa esta história, né, das discussões sobre inclusão, eu estou falando assim, a gente vem, de fato, com esta dominância, não a dominância, mas com a incidência, com a maior frequência da dimensão política, eu falo aí da condição de política educacional, que é isso que a inclusão é, né? É uma política educacional assumida pelo nosso governo, inclusive, pelo menos teoricamente, né? Pelo menos fotograficamente, aquela história de pousar na fotografia lá nos momentos, enfim, a nossa política educacional, né, diretriz, né, de orientação. Então, a história da inclusão ela nasceu e vem sendo marcada por essa conversa, por esse enfoque. Então, quando eu trago a discussão de bases epistemológicas, eu não quero desmanchar isso, nem apresentar de fato outra coisa, porque eu acho que essa é a razão, mas eu quero reforçar essa visibilidade, né? Na verdade, eu quero reforçar essa visibilidade para os direitos, né, que fundamenta a inclusão, que é a razão da inclusão. Então, mas o que eu quero dizer com reforçar esta visibilidade, né? Eu quero trazer aqui, vamos ver se eu consigo explicar esse gráfico, eu não sei, mas essa organização de pensamento, mas a minha grande questão é o foco do desenvolvimento, né? Porque quando na trajetória das discussões da inclusão, como ela vem, a gente alcançou coisas, quer dizer, as pessoas carentes, né, desse acolhimento, enfim, desse recebimento que a gente chama, né, dessa atenção, né, de inclusão, elas chegam à escola e as escolas mudam de discurso, e eu sei disso porque desde 94, 96 que eu venho envolvido com essa conversa, com essa palavra, inclusão, ela faz parte, ela já é constitutiva do meu pensamento. Então, mudou o discurso, né, de pensar que as pessoas assim, têm lugar na escola, elas têm este lugar, né? E quando eu falo isso, eu estou aqui recobrando mães chorando, quando eu trabalhava em consultoria, em ONGs, etc., mães que circulavam de escola em escola e elas não tinham elas não podiam dizer da lei, de que a escola precisava, quer dizer, que tinha esse lugar na escola para o filho ou para a filha. Quer dizer, o discurso mudou, mas, assim, depois a gente conseguiu, mas aí, ao mesmo tempo, depois a gente vem com também o testemunho aí de profissionais, de famílias, de pessoas mesmo com deficiência que falam que não tem inclusão, que isso você está dentro da escola, mas e aí? E então é nesse sentido que eu trago, né, a discussão agora, quer dizer, nós precisamos falar dessas bases epistemológicas. Quando eu falo isso, é que eu falo que é para continuar. Agora a gente já está na escola, mas aí
o fato de ainda não muitos profissionais, enfim, das pessoas envolvidas nesse cenário, dizer que não está havendo inclusão, que a inclusão não é possível. É tanto isso efetivo que a gente passa por esse momento político, né, de ir na contramão da inclusão, né, de ter discursos oficiais, por exemplo, que as pessoas que estão dentro da escola que têm alguma deficiência ou que têm uma forma de caminhar diferente nesse processo ensino-aprendizagem, que eles atrapalham, né, projetos pedagógicos, elas atrapalham ações de profissionais, elas atrapalham a escola. Então, isto é porque alguma coisa precisa ser pensada que está faltando para a gente, de fato, efetivar essa inclusão. Porque eu nunca questionei que a inclusão simplesmente, eu não visualizo outra forma de pensar a política educacional, a proposta educacional que orienta as práticas, né, dentro das escolas. Então, a inclusão só se ela não tem efetividade até agora, enfim, porque nós precisamos aí acrescentar os pontos, né? Quer dizer, considerar as conquistas e acrescentar outros pontos. O ponto que eu estou falando é esse, a discussão epistemológica. E para pensar a discussão epistemológica, eu coloco aí que o foco passe a ser o desenvolvimento humano, né? Então, tem o direito, sim, né? A discussão dos direitos humanos, mas o desenvolvimento agora ele passa a ser um direito, quer dizer, tentar pensar o que significa ter o desenvolvimento como direito. Essa é a primeira questão, o primeiro passo da reflexão, e depois, colocando esse desenvolvimento humano, vem as questões com ele, né? Porque pensar sobre o desenvolvimento humano também não é um ponto estável, já esclarecido. Aí a gente vem com a diversidade também de se pensar, assim, o que se concebe como desenvolvimento humano, né? E a gente tem, do ponto de vista epistemológico, caminhos diferentes para explicar, para entender o desenvolvimento humano. Eu aponto aqui pelo menos duas direções que são mais, mas não descarto que alguém traga aí outras possibilidades aí do ponto de vista epistemológico de tais explicando, enfim, o desenvolvimento humano. Mas a gente lida majoritariamente com essa dicotomia, né? Com essa dicotomia. O desenvolvimento humano é esta sucessão de fases pré-determinada em função dessa dominância da biologia sobre outros aspectos da vida humana, né? Ou a gente tem esse outro caminho que também cresceu aí principalmente com as discussões do Vygotsky, enfim, que cresceu aí com todo o trabalho, toda a rede de conceitos e de processos que ele despertou o mundo, né, para olhar e para ver nesse lugar de compreender ou de explicar o desenvolvimento humano, que é o papel da história e dos processos comunicativos. Então, eu estou aqui dizendo que a inclusão ela precisa colocar essas questões como norteadora dessas práticas. Então, já chegou dentro da escola, agora pensar que o papel é promover desenvolvimento humano, mas
para promover desenvolvimento humano, precisa se parar para esclarecer o que se concebe como desenvolvimento humano. Esse caminho verdinho que eu coloco para vocês não é por acaso, mas é para dizer o caminho que eu trilho. Me perdoe, é o caminho que eu trilho, né? Eu vou aqui defendendo que desenvolvimento humano tem, ele está totalmente, digamos assim, totalmente eu falo, mas a questão principal é o olhar para essa história e comunicação, porque eu penso da forma que história e comunicação contempla a questão dos processos biológicos, contempla, depende de como aí essas coisas vão sendo realmente explicada, verticalizada aí nos esclarecimentos do que significa esse papel da comunicação no desenvolvimento humano, mas contempla a questão da maturação biológica, não de fases, quer dizer, contempla as fases no sentido de diminuir esta lógica, o sentido desta lógica das fases, né? Para mim também é extremamente relevante que através, perdoe-me, eu coloco aqui, é através desse caminho da história da comunicação que a gente pode fechar essa interdependência, por exemplo, com as questões políticas que têm sido, que não pode também ser desconectada, né, desse projeto, dessas ações em prol da inclusão. Então, quando eu falo de pensar os aspectos epistemológicos da inclusão, eu estou colocando que se tenha como desenvolvimento humano o desafio, o foco central para avançar, né, dessa situação em que você já teve o acesso garantido para chegar a não sustentar um discurso, por exemplo, que as pessoas que têm deficiência ou que têm esse caminho diferente lá dentro da escola atrapalham projetos, né, de educacionais. Então, caminhando um pouco mais, né, por que eu venho naquele... eu defendo essa história e comunicação e que lugar é esse? E aí, quando eu coloco aqui a psicologia cultural, eu faço questão de dizer que isso não é o único caminho, mas eu também quero apontar como o caminho que eu trilho, é o caminho que eu trilho. E esses são os pressupostos que eu visualizo para considerar que este caminho ele responde às dificuldades que a gente tá enfrentando, se por acaso ele é abraçado, né, para se possa explorar em termos de ações concretas, em termos de metodologias, em termos, enfim. Então, por que a psicologia cultural? Então, é a partir do princípio que a gente tem aquelas questões, eu estou aqui relembrando ainda de uma forma bem ampla nas discussões entre quando se acende a discussão sobre a constitutividade cultural dos processos psicológicos, né? O papel ativo, que esse ativo é o próprio princípio da vida, né? Se a gente pensa, a terra gira, o coração bate, então a gente não tem aí nada que se possa constituir. O princípio da vida é movimento, o princípio da vida é atividade, né? Então, isso também é abraçado dentro da psicologia cultural. E outra questão é essa dimensão da história e do tempo. Ainda ontem a gente conversava lá na nossa mesa, né? Dessa temporalidade, quer dizer, dessa transitoriedade
eternas transformações, eternas mudanças. Então, isto pensar no desenvolvimento humano, é pensar nessa história, pensar nessa transitoriedade. E aí, a implicação disso, eu estou aqui cheia de raciocínio, e quantas vezes a gente não vê educadores, não escuta educadores aí se sentindo impedidos ou com dificuldades da sua atuação, porque a pessoa com quem ele trabalha não responde aquilo que ele quer ou não responde, ele não tem o projeto que ele tem, as ações, enfim, é uma ação de colocar aquela pessoa respondendo as mesmas questões que ele faz para outro em si. Então, me chama a atenção, por exemplo, nas minhas reflexões, que não há ainda um espaço para a gente conversar com esses profissionais, com esses educadores, sobre a implicação da própria posição dele nesse processo. Ele está sempre se colocando como quem faz, mas não quem participa, né? Nádia, Sim? com relação ao tempo, falta muito tempo ainda para você terminar de desenvolver a sua parte? Não, eu falei para você que, olha, aqui tem 2 lâminas. Por quê? Tem 5 minutos? Um pouquinho menos que isso. Um pouquinho menos que isso. É. Então tá certo. Não falta, eu vou respeitar. Então, essa participação do educador, né, nessas ações, que aí é em função desse tempo que é partilhado, né? Essas operações semióticas que sempre vêm nas minhas discussões, que é o fato da gente, do ser humano realmente construir o sentido. Quando uma criança aponta, por exemplo, isso já está dizendo que ela está construindo um entendimento que está partilhando. Mas é de relevância, se a gente pode conversar depois, para mim, pensar esse direcionamento de todo ato da vida, né, da pessoa no mundo, para o outro, né, e a situação de responsividade. Então, os educadores, eles não participam, então eles perdem de vista que o que ele está construindo ele constrói nessa situação de responsividade. Por isso que ele precisa considerar a participação dele. Então, o que a gente precisa, né, com essa ideia que eu apresento, de colocar o desenvolvimento humano, é ver as implicações. O que significa colocar essas implicações, ou o que significa colocar o desenvolvimento humano dentro para as práticas pedagógicas. O que essa prática pedagógica, com com essa qualidade de ser inclusiva, com essa intenção de ser inclusiva, precisa ver, rever, pensar para que promova, de fato, o desenvolvimento, né, nesses termos de que é transitório, de que que tem na sua base os processos comunicativos, que coloca em questão as situações de responsividade, né? Isto para aqui a minha inquietação, que eu trago para vocês pensarem, o que implica isso para as ações de psicologia escolar. Então, eu estou pensando aqui como é que o profissional de psicologia escolar precisa trabalhar isto em termos de fazer os profissionais, como é que eles podem fomentar essa reflexão nos profissionais, de ter essa dimensão da responsividade, né, dessa negociação dos sentidos da vida, mas como algo que não é só meu nem teu, mas é algo da relação que implica aí, inclusive, as questões interinstitucionais, assim, pensar isso nesse movimento mais amplo. E para as políticas educacionais, né? Então, o que significa colocar o desenvolvimento humano neste caminho de ter os processos comunicativos como centrais, o que significa, como isso pode ser contemplado no nível das políticas educacionais. Então, são essas questões que eu acho que vai trazer aí a reflexão, né,
o desenvolvimento humano como direito, né? O direito é o desenvolvimento humano. E aí as minhas considerações finais, né? Então, a inclusão que vem assim, desse direito do acesso, agora a gente caminha um pouquinho mais para pensar o direito ao desenvolvimento humano, né? Definitivamente começa a pensar, é como se você, o que é desenvolvimento humano? Ok, é sobre isso que a gente precisa conversar. Então, qual é a concepção de desenvolvimento humano que a escola adota em suas práticas? Então, se a gente vê isso, vai ter diversidade de escola para escola, né? Diferente então, mas é esse o tom da conversa, né? Para poder se tirar daí caminhos. Então, eu finalizo que é dessa forma que eu compreendo que a gente vai alcançar de fato esse sentido de ação pela diversidade, né? E quando eu penso aqui nessa ação pela diversidade, eu acho que a gente tem uma amplitude maior, que, por exemplo, quando eu trabalho, eu estou pensando, trabalhei com estudantes de ensino médio que não têm, de fato, uma deficiência, mas que estava totalmente sem projeto de vida, pensando em abandonar a escola. Então, quando você volta e traz uma pessoa dessa, de novo, para o interesse de uma formação, de novo, para uma discussão sobre política dentro da escola, de novo, para um interesse por uma profissão, isso também a gente está falando de inclusão. Da mesma forma, sim, terminou meu tempo. Acabou o tempo. Só para concluir, da mesma forma como a gente fala com um profissional que está sem possibilidade de conversar com seus colegas, enfim, também a gente está falando de inclusão. E da mesma forma como a gente pega um aluno com uma deficiência, que tem muitos impedimentos aí para esta comunicação, ou mesmo para a mobilidade, também a gente está falando de inclusão. Então, a ação pela diversidade precisa se entender realmente o que significa isso. Bom, obrigada pela atenção, e eu quero mesmo que a gente possa conversar. Um meu abraço. Muito obrigada, Nádia, pela sua apresentação. Agora eu vou passar a palavra para quem? Para Henrique ou para Mônica? Para Mônica. Mônica, lembre-se de atentar os seus 20 minutinhos, tá bom? Quando tiver faltando 15 minutos, eu te aviso. Certo, eu vou ligar aqui eu acho que ela ainda está apresentando, não, né? Tá sim. Nádia, se você puder parar a apresentação. Isso, para a apresentação. Obrigado. Perfeito. Pessoal que tiver com dúvidas, não se preocupem, que ao final do evento, ao final da mesa, terão 30 minutinhos para ter as suas dúvidas sanadas. Ok, esse é o título. Se vocês precisarem falar de mim, vocês falar comigo, né? Falar de mim é outro. Falar comigo, vocês me chamam, porque eu não estou vendo vocês aqui. Só um minutinho, tá? Bom, eu preciso ficar com a parte... Eu ficarei com a parte técnica, vocês estão apresentando aí, né? Vocês estão vendo Estamos vendo, sim, a sua apresentação. Então, gente... Mônica, desculpa, a gente não está vendo sua apresentação. Agora tá, desculpa, demorou para carregar. Pode continuar, desculpa a interrupção. Ok. Então, relacionado até a essa epistemologia que Nádia fala, e colocando uma lente em relação a essas ações, né? E pensando na necessidade educacional específica, e não só, eu costumo fazer essa separação, digamos assim, entre aspas, mas em todas as necessidades, todas as diferenças de funcionamento, tenham ela características relacionadas ao intelectual ou não, ao físico, aquelas que não são muito visíveis, né, no corpo físico. Mas, enfim, o ponto de partida para qualquer ação é você entender que impacto que a cultura tem na constituição da estrutura cognitiva, dos processos cognitivos, portanto.
Então, a primeira coisa, e perguntar sobre essa concepção de desenvolvimento que Nádia acaba de falar, sem dúvida é um ponto de partida nas discussões, mas direcionando do meu ponto de vista e de outras pessoas, lógico, para o entendimento sobre como isso impacta, de fato, na sua ação. A sua ação em relação à movimentação do outro, em fazer com que o outro também haja cognitivamente. Mas aí, só falar de mediação tem sido muito pouco, é a impressão que eu tenho. Em que sentido? O que é essa mediação? Como é que eu troco isso em miúdos nas discussões do chão da escola e de quem está, de fato, com essa empreitada, né? Então, que mediação é essa? Do que a gente está falando? E tem essa passagem aqui, relacionada a Vygotsky, que é muito importante e que faz a gente refletir, porque mediação, embora se coloque várias analogias, é uma ponte, não sei, são sempre pensadas em termos material, mas ela não é um ato ou em que alguma coisa se interpõe à outra, simplesmente. Não está entre dois termos que estabelece relação. É processo, é a própria relação. Ela, então, não é corporificada e acontece por meio de signos, da semiótica, que são os sistemas de significação, compartilhamento de significados, dos diferentes instrumentos culturais. Então, se é assim, mais um motivo para que a gente pense a respeito disso. Eu me deparei com um autor que trabalhou com isso há muitos anos atrás, e ele ficou dormindo por um tempo, e só, acho que na última década, eu fui revisitá-lo, e é muito difícil a leitura, porque ele faz parte de uma cultura muito específica, e a gente tem muita dificuldade no início de imergir na sua leitura. Mas foi alguém que estudou com Piaget e depois se encantou com Vygotsky. Então, ele começa a trabalhar essa mediação com um objetivo muito claro de intervir. E aí, Feuerstein diz que a mediação, inicialmente, antes de tudo, ela precisa ser intencional. Você tem que ter a intenção de mediar algo. Ela permite encontros, se for intencional, com um objeto de conhecimento que a experiência direta não vai possibilitar. Portanto, ela eleva a habilidade de pensamento a um outro nível, ela tem esse objetivo, ela tem essa intenção de atingir o mediado na estrutura cognitiva. Os mediadores é exatamente o que nos torna modificável, o que torna essa estrutura modificável. E essa estrutura modificável, sem perder de vista, inclusive, todos os conhecimentos que a gente tem, sim, da parte orgânica, neurológica. Hoje a gente tem cada vez mais clareza sobre como essa mediação é fundamental para tudo o que acontece em termos cognitivos. Então, a necessidade e qualidade da mediação, ela é um ponto crucial e que precisa se lançar luz. Ela tem que ter essa intenção e tem que, sobretudo, acontecer de uma forma específica. Então, se sabe que o processo de aprendizagem ele é complexo, ele é dinâmico. Hoje se sabe que ele resulta em modificações estruturais e funcionais, que são permanentes no sistema nervoso central. Então, a plasticidade cerebral, a gente sabe hoje que não tem mais aquele entendimento inicial, se acontecer alguma coisa no cérebro, começou com as discussões ainda de Luria, se a gente tiver alguma coisa no cérebro, ele vai se reconstituir. Não, a aprendizagem é plasticidade. E mais do que isso, a formação dos circuitos que começam desde da tenra idade, ocorre principalmente, há um estouro depois do nascimento. Portanto, o sistema nervoso central ele é suscetível às influências ambientais. Portanto, é suscetível, sensível, grita, pede mediações. A função primordial dos neurônios sempre foi a de se relacionar com o entorno. É daí que começa tudo, né? Então, essa parte, eu estou vendo, desculpa, eu perdi aqui meu tempo.
essa parte, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Essa parte não pode ser perdida de vista. Por isso que eu penso que quando a gente coloca hoje, eu vou por este ou este caminho, eu acho que a gente incorre de novo em dicotonias. Isso é uma provocação, viu, Nádia? E a gente precisa começar de uma vez por todas, embora algumas partes estivessem precisando de mais luz, de entender isso como extremamente complexo e interligado. Pois bem, voltando à questão da mediação, para que a mediação ocorra, para que de fato exista mediação, que todo mundo, a gente está partindo de um consenso de que é fundamental, pelo menos a minha conversa está partindo desse consenso, é necessário ter um claro envolvimento e um compromisso de intervir com a intenção de modificar. E aí isso traz uma série de exigências, tanto para o chão da escola, como se você estiver trabalhando com essa pessoa individualmente. E isso vai depender se é individualmente ou se é no chão da escola, e geralmente, se tem um trabalho individual, ele precisa ser em parceria com a escola, vai depender de uma série de intervenções que se iniciaram sempre no chão da escola, que se observaram sempre no chão da escola. Então, independente de que deficiência a gente esteja falando, de que dificuldades de aprendizagem a gente esteja falando, mesmo que elas não estejam ali, presentes, visíveis no corpo, é necessário você entender a mediação como a ferramenta e se comprometer em criar espaços de modificação, de mediação para modificação. Então, a inteligência, ainda desse ponto de vista, é um estado instável e é responsivo à necessidade de adaptação às situações. Então, se essa mediação for bem planejada, for intencional, você vai criar situações de adaptação e, portanto, de movimento estrutural. E isso envolve forças que podem ser aumentadas, podem ser restritas, diminuídas, e isso vai depender absolutamente do cenário, do contexto de aprendizagem em que a pessoa esteja envolvida. Mais uma vez, a gente volta com a questão do entendimento da força e da necessidade desse envolvimento cultural através da mediação e do poder que isso tem de causar impactos no processo de aprendizagem do outro, porque causa impacto na estrutura cognitiva do outro. Pois bem, é aqui que a gente entra com a necessidade do atendimento especializado e que eu insistia em chamar com ênfase psicopedagógica, e vejam que está claro porque eu estou abandonando um pouco esse termo. Eu teimava com ele porque ele é uma especialização da psicologia e eu queria fazer entender que ele caminha em um outro caminho, por uma outra via. E me deparei com a neuropsicologia escolar, que eu já tinha ouvido falar, não tinha dado muita importância, e aqui mesmo no EPEP, e já acrescentei o nome aqui, porque é exatamente o que a gente se propõe, só que eles deram esse nome. Ou seja, é um caminho que está entre a neuropsicologia, que testa pura e simplesmente, pelo menos a concepção que a gente tem principalmente, e era disso que todo o discurso pretendia correr, o meu pelo menos, e do atendimento psicopedagógico, que também não alcança a dimensão e a amplitude multidimensional do processo de aprendizagem que eu defendo que o psicólogo tem condições de fazer. Esteja ele no contexto escolar ou trabalhando no atendimento especializado individualmente, ou eu poderia mudar esse nome para mais cuidadosamente, mais detidamente, mas em parceria, de braços dados com a escola. Então, é um percurso de atuação que ocorre de forma conjunta e tendo o mesmo foco.
analisar a demanda que emerge, analisar essa demanda com vistas a fazer um planejamento cuidadoso, atento e com intenção e compromisso de modificar, eliminando, portanto, barreiras, fazendo constantes e sistemáticas avaliações das ações que foram planejadas para replanejamento, assim como construções de instrumentos mediadores, que a gente chama de próteses culturais, digamos assim, que são procedimentos, estratégias e ferramentas que você cria para driblar alguma dificuldade que a pessoa possa ter. E se você tem esse entendimento de mediação, você consegue construir essas estratégias. Existem diferentes níveis, portanto, caminhos, né, para essa intervenção, como a gente estava falando. Mas ela geralmente segue esse percurso. A gente propõe inserções no planejamento. Para que você faça isso, você tem que estar muito bem fundamentado para você poder argumentar para essa inserção acontecer. E são inserções que, se você estiver trabalhando há muito tempo, ao exemplo da dislexia, por exemplo, né? Na educação infantil, o psicólogo escolar pode propor situações no planejamento que são trabalhadas com todas as crianças, que beneficiam as crianças típicas, porém, beneficia também, e muito mais, as crianças atípicas, e assim você evita o início de um percurso de dificuldades de aprendizagem. Então, inserções no planejamento bem fundamentadas, acompanhamento desse planejamento, mediação de conhecimentos relacionados, ou seja, suporte para que esse planejamento entre em ação. Esses são alguns dos pontos que você pode fazer na escola, ou que você pode fazer se estiver acompanhando alguém de uma determinada escola, em parceria com a escola, especialmente com o psicólogo escolar educacional, e que, dessa forma, você acaba atingindo não só aquele que você está acompanhando, mas todo o espaço educacional em que ele está inserido, e que o planejamento foi trabalhado. Então, é necessário você instigar a identificação de sinais que são precursores e não deixar as coisas acontecerem quando elas já estão bem crescentes. E identificar essas dificuldades ou esses sinais, de novo, com vistas à construção de planejamentos e, em algum ponto, de planejamentos individuais, de desenvolvimento individual, inclusive os PDIs, com ênfase e inclusões de habilidades que são necessárias para mover a pessoa de onde ela está. Mônica? Oi? Só para te alertar que faltam 5 minutos, viu? Para o teu tempo. E de adaptações específicas, tá certo. Eu perdi de vista, acho que é de propósito, né? Como diria o pessoal do inconsciente, eu não olho, toda hora desaparece aqui o meu cronômetro. Pois bem, as exigências, elas precisam ser ajustadas à criança com dificuldade, com deficiências, e sempre com vistas a modificar a estrutura. Não como alguns exemplos que a gente tem horrendos, a gente se deparou com escolas que tinham várias demandas dentro da sala de adaptação, e elas simplesmente eram crianças do 5º ano, pegou a atividade de 3º ano, independente se tinha TEA, dislexia, ou o que fosse, todas as crianças tiveram as atividades, entre aspas, adaptadas, porque todas elas tinham atividades do 3º ano, mesmo aquelas que não tinham nenhum comprometimento intelectual. Então, isso não é uma adaptação. Isso não é ajuste às dificuldades específicas ou especiais. A escola, portanto, ela precisa admitir e considerar que essas dificuldades existem, sair daqueles dois polos. Não existe, tudo é isso, ou aquilo outro. Até porque você entender o que se passa para que tenha tido algum tipo de desencontro é simplesmente para você partir daquele ponto com a intenção de planejar com mediações que têm a intenção de provocar modificações.
E se ela não faz isso, ela não vai buscar os caminhos, o conhecimento necessário, o fundamento necessário. E esse é, sem dúvida, um dos nossos grandes papéis. Então, se as técnicas e estratégias pedagógicas usadas para as crianças com dificuldades forem utilizadas, sim, ainda tem isso. Geralmente, se você provoca esse conhecimento, essa discussão que a gente falou inicialmente do poder da cultura e da mediação para realizar modificações, crescimento, ampliação da estrutura, construção de habilidades cognitivas, quando você consegue fazer isso na sala de aula, você vai beneficiar a todos e a todas as alunas, e com isso você diminui, inclusive, os casos. Então, é inegável que as coisas se passem no sistema nervoso central. Hoje, isso é inegável. Essas coisas hoje referendam tudo que Vygotsky falou. E é preciso a gente estar atento a isso. Referendam tudo o que vem posteriormente, que a gente acabou de falar, sobre a necessidade da mediação acontecer de determinada forma para modificar a estrutura cognitiva, referendam esses autores como Feuerstein. É óbvio que isso não significa que qualquer dificuldade esteja localizada lá no sistema nervoso central. Muito pelo contrário. Geralmente, em boa parte dos casos, pelo menos, ele não é responsável. Porque, como a gente viu ainda há pouco, esse ajuste, se vai conseguir modificar mais ou menos, atingir mais ou menos uma estrutura, é dada pela mediação. É dada pelo outro, com O de Bakhtin, maiúsculo. Sujeito dessa mediação. O provocador, né? Então, são vários, sem dúvidas, os fatores envolvidos, e alguns a gente precisa lançar mais luz do que outros. Mas, olhando isso de diversas posições e de forma entrelaçada. Isso aqui é bem rapidozinho, é baseado em alguns estudos que eu vi, e que tenta, um projeto que deve ir para a escola, de unir educação regular com a educação especial de uma forma efetiva, e não só integração, né? Mas com níveis de intervenção que é possível se fazer a partir da verificação, aquela cuidadosa que o psicólogo está fazendo, os sinais de dificuldades, de falta de sintonia, digamos assim. Então, a gente tem uma intervenção que deve acontecer, deve ser vista antes, deve ser planejada e acontecer com todo mundo que está aqui embaixo dessa estrutura, essa pirâmide está aí de proposital. Depois que você faz essa intervenção com a intenção de mediar em relação àquele objeto específico, bem planejado, um objetivo muito claro, você diminui muito o grupo que vai precisar de um outro nível de intervenção, que é a secundária, que é uma intervenção um pouco mais intensa, que acontece em pequenos grupos, bem direcionada também, muitas vezes no contraturno, por exemplo. E a partir disso, você, ou não, ou dentro da própria sala de aula, ainda, na maioria das vezes, porém com estratégias e ferramentas e procedimentos adicionais, e aí você vai diminuir, e aqueles 25% que tinham inicialmente passam a ser 3% das pessoas que estão naquele contexto educacional, que vão precisar, de fato, de um nível de intervenção que é por mais tempo e de forma individualizada. Ou com recursos especiais e em pequenos grupos, dupla, tripla, no máximo, trios, né? Então, é isso. Passa-se pela mesma discussão que a gente estava tendo, porém, com uma lembrança muito forte de que isso precisa ocorrer de forma intencional. Ok. Maravilha, Mônica. Muito boa a apresentação da senhora. No tempo, eu vou passar agora para Henrique, certo? A palavra? E mesmo esquema, Henrique. Eu vou avisar o senhor quando tiver passado 15 minutos para o senhor se atentar. Beleza, vamos lá então. Deixa eu tentar colocar a apresentação aqui. Lembrando, pessoal, que eu vou passar a lista de frequência daqui a pouco, daqui para o fim, e vocês fiquem preparados para assinar assim que passar. Pode começar a apresentar, Henrique. Só estou colocando a apresentação, não sei se está aparecendo já para vocês. Tá sim, Henrique, está aparecendo. Beleza. Deixa eu pôr em tela inteira.
Tá tudo certo. Então, a minha função aqui de provocar vocês começa nos aspectos éticos, mas eu queria retroagir um pouco para dar um contexto, um pano de fundo, para a gente falar também a partir dos aspectos legais e políticos para chegar nos éticos. Por que eu preciso desse pano de fundo? Porque, na verdade, grande parte da discussão sobre educação inclusiva circula tanto nos aspectos legais quanto nos aspectos políticos, e pouco tem se falado sobre essa dimensão ética, tá? Então, eu vou começar primeiro contextualizando, para depois, então, dar um mergulho na discussão. Então, na contextualização desses avanços legais e políticos, eu queria, antes da contextualização propriamente, falar por que a gente está chamando de psicologia crítica, né? A gente não está falando expressamente da psicologia escolar crítica aqui, a gente está partindo da psicologia escolar crítica, mas é só para dar uma dimensão, é uma psicologia que tomou uma posição, que optou por defender um lugar que é contra, tá, uma posição de neutralidade. E aí eu vou falando aqui, trazendo esse aspecto de tomada de posição até chegar na ética. Então, quais são os avanços legais e políticos? O maior avanço que a gente teve já no século XXI foi a CDPD, tá? Em termos legais, em termos de legislação, que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que no nosso caso aqui é um texto que tem valor constitucional. Ela passou a compor, tá, a nossa Constituição também. Então, qual é a diferença? O que a gente tem no século XXI para fazer essa discussão sobre educação inclusiva em um veio específico, mas que é generalizável, vocês vão perceber, para outros contextos? A gente tem uma mudança de concepção, tá, sobre o que é inclusão. Então, notadamente, em relação às pessoas com deficiência, o que era valorizado era direito social e direito econômico, ou seja, formas da pessoa se manter, tá? E aí, direito ao trabalho, direito à habitação, direito a saneamento básico, direito à alimentação, isso aí era o que estava como direito até o século XX. Depois, no século XXI, com a CDPD, a gente entra em um outro patamar, eu diria, de discussão, onde passam, tá, a vigorar, além dos direitos sociais e econômicos, os direitos políticos e civis. Esse é o grande marco, eu diria, da discussão sobre inclusão do século XXI, tá? Então, a gente passa a ter um contexto, que eu gosto de dizer que é um contexto de primeira pessoa, tá? Inclusive no lema, né, das pessoas com deficiência, nada sobre nós, sem nós é para nós, é para falar dessa perspectiva de primeira pessoa, não mais de terceira pessoa. Então, as pessoas com deficiência têm direito, tá, de falar e de se autorrepresentar em qualquer contexto, se a gente pensar dessa nossa dimensão política civil, dessa dimensão legal. E dentro desse bojo de direitos, tá, políticos e civis, está um direito que foi negado até o século XX, oficialmente negado, no sentido que não aparecia nas legislações, que é o direito à vida. Tá? Além do direito de manifestação, está o direito à vida, junto dos direitos políticos e civis. Então, vejam como a gente caminhou devagar, em um certo sentido, né, porque essa luta começou só, efetivamente, pós-Segunda Guerra Mundial, e só teve um impacto grande em 1981, e só em 2006 é que a gente reconhece os direitos políticos e civis. Então, demora bastante se a gente pensar nessa escala de tempo, mas tem tido avanços significativos. Dentro desses direitos está o direito à educação, tá? Também parte dos direitos políticos e civis. E o que muda, vamos dizer assim, em relação ao direito à educação é essa discussão aí da discriminação e da igualdade de oportunidades. Tá? Então, a gente não pode pensar em qualquer contexto que seja de educação inclusiva, tá? Se a gente não considerar, não discutir a questão da discriminação, agora, muito recentemente, no Dia Internacional de Luta, né? Aliás, no Dia Nacional de Luta, pelas pessoas com deficiência, a gente tem discutido o capacitismo, mas
muito no olhar de uma discriminação e de uma discriminação negativa, de uma discriminação de falta. E, do outro lado, a igualdade de oportunidades, tá? Que passa para uma discussão de equidade. É muito importante ter essa dimensão quando a gente está falando de educação inclusiva, quando a gente está buscando, tá, um referencial para a inclusão. Aqui no Brasil, a legislação mais importante que eu conheço e que eu diria que é basicamente uma afirmação e confirmação da CDPD é a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. O que é que ela traz, assim, de novidade, né, em termos de legislação, é o reconhecimento da dignidade da pessoa com deficiência, no sentido de um valor que é inegociável, tá? Um valor em si, a igualdade formal, tá? O direito é para todos, inclusive para as pessoas com deficiência, particularmente para as pessoas com deficiência, e reconhece novamente a educação inclusiva como direito, tá? Amplia a discussão de educação inclusiva e identifica quem são, tá, os atores responsáveis por essa educação inclusiva. O Estado, a família, a comunidade e a sociedade de modo geral. Então, vejam que a gente tem um contexto da legislação, contexto legal, tá, que confirma o que Nádia já apontou anteriormente em relação aos direitos humanos. Tá? Então, direitos humanos para todos os humanos, não é só para uma parte dos seres humanos. E depois a gente pode discutir até essa dimensão da humanidade. Do aspecto político, o que a gente tem mais recente e válido na nossa política de educação inclusiva no Brasil é a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Tá? Apesar desse nome estranho e longo da política, ela é uma espécie de solução, ou uma espécie de tradução do que está na lei para a política propriamente dita. Então, o que é que vai estabelecer? Todas as pessoas agora têm direito, tá, de acesso e permanência no ensino regular. No caso aqui, na sala de aula regular, que é o foco, tá, da política de educação inclusiva do Brasil, é a sala de aula regular. E junto dessa sala de aula regular, tem uma estrutura de complementação ou de suplementação que é traduzida em 3 vias. Atendimento educacional especializado, que é um serviço, tá? Sala de recursos multifuncionais, que é o local onde funciona o serviço, e plano de ensino individualizado, que é o acompanhamento próximo, acompanhamento pessoal, tá? Do desenvolvimento, como falou a professora Nádia, da criança, do adulto, de quem quer que seja, que esteja em atendimento educacional especializado. Então, essa é a política que a gente tem aqui no Brasil, vamos dizer assim, foi a solução que o Brasil encontrou, não é universal, não é ampla, é um modo, uma organização do país. Para além disso, tá? Então a gente pode falar que, do ponto de vista da educação inclusiva, dos aspectos legais e políticos, a gente tem como norma simetria e igualdade. Tá? Então, o direito vale para todos, todos são iguais. Tá? O foco dessa educação inclusiva no Brasil é autonomia, dar autonomia, ou promover a autonomia, no sentido das pessoas poderem decidir por si, e poderem, de algum modo, via educação, conquistar um nível de independência, mais recentemente de interdependência. Então, por qual via? Pela via da equalização das oportunidades educacionais, tá? E aí é algo que eu gosto de chamar de discriminação positiva, ou que na legislação tem sido chamado de ações afirmativas, tá? Uma compensação, diria, direta em relação às necessidades educacionais específicas de pessoas que fazem parte da educação inclusiva, rejeição de práticas segregadoras e integradoras, e aí daqui a pouco vou falar que isso está sendo colocado em questão novamente, e o foco, tá, a finalidade maior, é a participação social plena. Então, a gente sai de uma perspectiva profundamente essencialista, individualista, medicalizadora, culpabilizadora, tá, para uma discussão de cidadania, tá? Para uma discussão de participação social. Essa é a grande mudança que a gente tem quando a gente está falando, tanto em termos de legislação, quanto em termos de políticas públicas aqui no contexto brasileiro.
Então, vamos lá, onde é que a coisa começa a pegar? Quais são as contradições e os tensionamentos que estão presentes nesse momento, tá? O maior deles é o decreto 10.502, que tem esse nome pomposo e bonito, mas que é uma política que retroage, tá, aos modelos anteriores quando a gente está pensando em direito e quando a gente está pensando em política pública. Chama Política Nacional de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva, com aprendizado ao longo da vida. Essa política ela está sendo avaliada, eu diria ainda, está sob júdice no Supremo Tribunal, mas a ideia é que ela seja implantada, tá? Pelo menos pela atual gestão do MEC. Então, o que é que ela retroage? Ela retroage porque ela sai da discussão de inclusão e volta, tá? Restabelece uma discussão de integração e de segregação, tá? Especialmente com um dispositivo que é a sala de aula especial, tá? É mais ou menos assim, espaços de deficientes para deficientes, espaços de não deficientes para não deficientes. Não tem a perspectiva de convivência coletiva, convivência conjunta, tá? E o modelo biomédico, que aí centra, tá, toda a discussão, como a gente já falou, da deficiência no indivíduo. Não é uma perspectiva relacional de deficiência. Para falar de modo mais claro, confunde, tá, limitação e deficiência. Coloca como se fossem a mesma coisa. Na verdade, a limitação é da característica corporal, da característica biológica, tá? E a deficiência é da interação dessa característica com um ambiente com barreiras. Então, essa é a confusão que está instituída quando a gente tenta retomar o modelo biomédico. Aqui que essa legislação é contrária, tá? Ela é contrária à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, à Declaração de Salamanca, que eu não citei aqui, mas a Nádia citou, e a nossa política de educação especial na perspectiva de educação inclusiva. Ou seja, ela é um contrassenso em termos legais, em termos políticos, de tudo que a gente já conquistou desde os anos 80, tá? 90, até recentemente, em termos de política educacional. Para onde é que a gente vai, então? Para onde é que eu quero chegar com essa contextualização? Então, o que é que eu quero apontar? Eu quero apontar essa dimensão da ética, tá? Então, a Mônica trouxe muito importante uma dimensão de como é que a gente trabalha em termos de técnica, a dimensão cognitiva, especialmente. Nádia falou de um aspecto epistemológico, tá? Da inclusão, de como é que a gente pode passar do foco biológico para o foco narrativo cultural, tá? E eu quero falar dessa dimensão ética. Nessa dimensão ética, o que eu quero destacar é a relação concreta, tá? A relação social, que eu estou chamando aqui de relação face a face. Então, diferente tanto da política nacional quanto, tá, dos direitos humanos, essa relação ela pressupõe necessariamente essa interação face a face, essa proximidade com o outro, tá? Então, do ponto de vista da política, o que é que a gente tem? A gente tem um processo de generalização, vale para todo mundo, tá? A gente tem um processo de abstração, tá? Quando a gente pensa que a justiça trabalha, opera a partir do princípio da igualdade, tá? E a gente tem também um processo associado a esses dois outros de anonimato. Então, se vale para todo mundo, eu não sei quem é exatamente, eu não julgo, tá? Essa participação a partir de uma pessoa em particular. A ética, ela opera invertida, ela opera a partir de uma pessoa concreta, de uma pessoa particular, de uma relação particular, tá? E o que é que eu quero chamar a nossa atenção como possibilidade, que aí é quase um contrassenso em termos do que é o objetivo geral, ou como a gente pensa geralmente a educação, tá? Não é de nós... Sim? Perdão, mas é daqui 5 minutinhos só, vê se aqui. Beleza. Não é de nós para o outro, no sentido de nós profissionais, nós da psicologia escolar educacional, para modificar o outro, tá? Nesse encontro, mas é do outro para nós. É como a gente pode ser modificado, tá? Como a gente pode ser transformado por esse encontro, face a face, por esse encontro com a pessoa concreta, tá? E esse encontro, pelo menos a partir do referencial que eu tenho utilizado, que é de Emmanuel Levinas, é um encontro
que é inevitável, no sentido que ele vai, de algum modo, me mudar, tá? Que ele vai colocar em questão, tá? Não só a minha representação do outro, tá? Mas a minha própria subjetividade. Qual é o lugar que eu estou ocupando no mundo, tá? Em relação a esse outro. E aí, o princípio maior, o princípio, vamos dizer assim, fundador dessa discussão é não matarás, tá? A partir de Levinas também, que aqui eu traduzo como o princípio da não indiferença. Tá? Então, se eu estou pensando em uma perspectiva ética de educação inclusiva, tá? Eu tenho que começar a pensar a partir do outro, tá? Da necessidade do outro, do lugar do outro, da visão do outro, para modificar as minhas representações que não dão conta desse outro concreto, e a partir dessa modificação, modificar a mim mesmo, para então construir alguma coisa em conjunto com esse outro. Tá? Então, esse paradigma é o paradigma da não indiferença. Tá? É o paradigma que assume uma possibilidade de relação, que é uma relação de ser para o outro, e não apenas com o outro. Então, para isso, a gente tem que ter, nessa interação face a face também, dois outros modos aproximativos, que aqui eu estou chamando de filiação e fraternidade. Então, nos direitos humanos se fala muito em fraternidade, tá? Como princípio, vamos dizer assim, universalizante dessa nossa condição humana, especialmente pós a Revolução Francesa, mas aqui eu quero chamar a atenção muito mais para uma fraternidade no sentido de proximidade, de interação, tá? Como potencial para pensar essa relação com o outro a partir desse aspecto ético, tá? E de filiação, a gente pode assumir tanto uma perspectiva, vamos dizer assim, mais feminista, lactai, todos somos filhos de uma mãe, tá? Quanto uma perspectiva mais tradicional, a lá Levinas, que vai dizer que todos somos filhos de um pai, mas a ideia é que essas relações de filiação e de proximidade nos colocam em contato e em direção, tá, ao bem-estar do outro, que aí entra o último princípio aqui que eu coloquei, que é a hospitalidade, certo? A hospitalidade eu crio condições para o desenvolvimento, para o bem-estar, para o crescimento do outro, tá? A partir dos recursos a que eu tenho acesso. Então, essa ética é uma ética da assimetria, tá? E da responsabilidade para com o outro. Assimetria por quê? Porque está fora do campo do direito, que ela não exige reciprocidade, tá? Não é um modelo hobbesiano de civilização em que todo mundo é contra todo mundo e a gente encontra um acordo no meio dessa guerra para poder conviver, tá? É o contrário. É a partir de proximidade, de fraternidade que a gente constrói, tá? Um caminho com o outro e se responsabiliza para o outro sem esperar necessariamente a dimensão de reciprocidade. Então, na frente a gente fala mais um pouquinho desses aspectos, e eu queria só fechar falando, então, desses princípios tão necessários quando a gente pensa uma educação inclusiva do ponto de vista de uma comunidade ética pluralista, tá? O primeiro e o central é o reconhecimento da dignidade. A gente tem vivido um momento muito difícil, eu diria, em geral, no nosso país, em relação ao reconhecimento da dignidade humana, mas é fundamental que a gente passe, tá, a discutir essa dimensão da dignidade humana como um valor, tá, inegociável, como um valor que a gente não consegue trocar, mudar, substituir, que a gente não consegue, de algum modo, deixar em segundo plano. E essa dimensão é uma dimensão que vai discutir humanização. Então, em geral, tá, os grupos que são alvo da educação inclusiva são grupos que estão sendo questionados em relação à sua própria condição de humanização, à sua condição de dignidade. A igualdade formal, que é a igualdade legal que a gente acabou de falar, igualdade material, tá, que talvez seja a grande questão que a gente está discutindo agora na pandemia em termos de igualdade de acesso, tá, porque todos nós precisamos de recursos tecnológicos e grande parte das pessoas da educação básica do nosso país, tá, não tem acesso adequado a esses recursos, eles estão
tendo um comprometimento, tá, dos seus processos educacionais, dos seus processos de desenvolvimento. E, por fim, a dimensão que eu coloquei como o olhar da ética nesse momento, a dimensão da fraternidade, tá? De lidar com esse sujeito concreto e se modificar, tá? Primeiro, na relação com ele, se colocar em questão em termos da representação que a gente constrói desse sujeito, e então se desenvolver junto e para ele. Então, nesse sentido, é o que eu quero apresentar nesse momento. A gente vai abrindo mais espaços para discussão no debate. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado, Nádia. Todos vocês apresentaram coisas muito interessantes, muito importantes para a situação atual da educação no Brasil. E agora eu gostaria de... Infelizmente, acabamos passando mais do que a gente esperava do tempo previsto, mas agora queremos dar um acesso para as perguntas. Nós tivemos muito boas perguntas que foram feitas agora no chat, que a gente reservou especificamente para esse momento. Então, por favor, se quiserem se manifestar. Vocês podem levantar essa mãozinha que tem aí e vai se formando uma fila, caso queiram falar. Caio, depois do Euristela, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, Nádia, Mônica, Henrique, a todo mundo. A minha pergunta é mais no sentido de uma curiosidade mesmo, se vocês conhecem ou têm como sugestão algum aporte teórico, algum intelectual, que é uma pessoa com deficiência e pensa sobre essas questões da psicologia educacional, ou que, enfim, né, se apropria, né, desses debates, assim, sendo uma pessoa com deficiência, né, porque é comum que a gente faça essas discussões e muitas vezes não existam também os nossos intelectuais, pensadores, né, que são pessoas com deficiência. Caio, se eu entendi bem, você está pedindo que a gente indique um material no sentido de lhe auxiliar nessa discussão, é isso? Não, Isso, eu acho que é uma curiosidade se entre as pessoas que discutem isso e teóricos que fazem proposições existem deficientes. Acho que foi isso. Ah, sim, sim. Isso. Existem muitas pessoas com deficiência que estão nessa discussão. Essa discussão é uma discussão bem complexa, não dá nem para apresentar nem o início da discussão aqui por conta do tempo de fala, mas existem vários teóricos com deficiência que estão trazendo essas discussões atualmente. Uma pessoa que eu indico aqui do Brasil, tá, é Adriano Nuerberg. Ele tem uma discussão sistemática sobre a relação entre inclusão, deficiência e psicologia, e é uma discussão muito relevante, e que traz muitos aspectos que têm sido, eu diria, pouco desenvolvidos, bem dentro do campo da psicologia, mas também do campo da educação. Muito obrigado. Ok, agora, Euristela, fique à vontade para fazer sua pergunta. Está mudo, viu? Oi, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Euristela, eu sou psicóloga, mas atualmente eu estou trabalhando como professora no atendimento educacional especializado aqui na região do Vale São Francisco, em Petrolina, Pernambuco. E eu tenho duas questões, eu acho que elas são na mesma linha, né? Uma é sobre o conceito, o termo adaptação. Assim, para mesmo me ajudar a pensar sobre isso, vocês, né? Porque quando fala-se a criança deficiente adaptar a escola, fica parecendo um enquadramento, que ela tem que se reajustar para ficar dentro dos quadradinhos programados, né? Aí eu fico em dúvida se esse termo ele é adequado mesmo. O outro termo, a outra questão, que é compartilhando uma situação que eu vivencio na escola, de ter ouvido a questão da queixa sobre a criança deficiente, né? Ela não para, ela não concentra em nada, nenhuma atividade deu certo, ela não para, ela jogou a massinha para cima. Assim, eu ouvi uma queixa e fiquei pensando sobre isso, né? Por que se queixa sobre a criança deficiente? Parece que está
por trás desse pensamento, uma expectativa ainda do desenvolvimento típico, né, da criança ideal, do desenvolvimento ali dentro das teorias, dentro do que se espera, e a criança deficiente, ela tem um outro modo de ser, um outro desenvolvimento fora daqueles padrões. Então, eu fiquei um tanto preocupada sobre isso, porque eu percebo e eu faço esse trabalho de inclusão, estou nessa luta, né? Mas penso o seguinte, a gente que se mobiliza, o professor que se movimenta para procurar meios e estratégias de acesso à criança do ponto de vista pedagógico. Se ela não está aprendendo desse modo, se ela não está produzindo, vamos procurar outros meios. É mais ou menos essa fala que eu tenho tentado fazer com professoras, e né, especificamente numa situação bacana, assim, delicada que está acontecendo, assim, bacana no ponto de vista do enriquecimento e da mobilização da gente, né? A criança nos mobiliza muito para produzir. Basicamente é isso, para não tomar muito tempo, essas duas coisas que me veio em mente a partir da fala aí da mesa. Posso falar? Quem quer falar? Parece que todo mundo quer falar. Então, Alô, eu quero, Oi. eu quero. Euristela, eu quero partilhar. Eu estou preocupada aqui, como eu sou objetiva numa situação dessa, né? Estou preocupada com o tempo. Mas eu vou tentar. Eu quero que, no caso da adaptação, mas eu acho que vai servir para um conjunto das coisas que você traz, inquietação, enfim, que me mobiliza bastante. Eu vou aqui, já dialogando com o Henrique também, para umas questões éticas que ele traz, né? Me chama a atenção a história da primeira pessoa, né? Então, a primeira pessoa, como isso chega na sala de aula? O Henrique traz aí do ponto de vista da discussão amplamente, na discussão dos direitos, nos documentos, mas aí eu trago para você a reflexão, como é que isso chega na sala de aula? Porque quando você fala de adaptação, a gente já está aí pressupondo que estamos na contramão desse raciocínio. Essa pessoa não está na primeira pessoa, essa pessoa não está se olhando, não está se visualizando, por exemplo, o que o Henrique falou desse face a face. Então, assim, a discussão não é, para mim, o caminho não é exatamente a adaptação. Eu estou aqui pensando, como que a gente... Não sei se você lembra lá na minha fala, eu vinha dizendo... como é que o educador, nessa discussão, nessa defesa dos processos comunicativos, né, como lugar de fazer essa inclusão, e como é que o educador ele se enquadra assim, não é a melhor palavra, mas ele participa nessa responsividade, exatamente possibilitando essa primeira pessoa, né? Então, como é que eu acho que a grande questão nesse ato educativo para essas situações tão não lineares de pessoa para pessoa e da pessoa dentro do seu caminho histórico, como de uma pessoa para outra, é tanta não linearidade, que eu acho que a grande questão, inclusive da mediação, Mônica, olha como estou misturando as coisas, pode conversar comigo com mais calma, que eu explico tudo isso com maior clareza. Mas a questão é a posição que eu quero falar nesta inclusão desse professor, é uma condição que ele tem que viver de ser um endereço, né? Aí a gente vai falando dessa função da linguagem endereçada, ou da comunicação. Então, o professor, ele é um endereço que viabiliza um momento temporário de organização psicológica. Então, Euristela, não é adaptar, mas é conhecer, né? Não é adaptar, mas é conhecer. Então, o que me parece é que as ações de inclusão na escola, como um percurso que tem aí, está muito no fazer do que o profissional quer, do que ele aprende, do que ele acha, e ainda está carente, isso que eu falo, que é a disponibilidade dele para conhecer o que existe. Então, não é adaptar, para mim não é. Para mim é conhecer e você conseguir ser esse endereço que a pessoa consegue se mostrar, que o aluno consegue se mostrar. Bom, me perdoe, eu quis ser
não sei. Mas eu só quero dizer, se quiser conversar comigo, eu gosto de conversar com calma. É verdade, não corre-corre. A questão é muito importante e que seja colocada, Estela. Não, adaptação é uma palavra muito comumente falada, chamada dentro da escola, você sabe disso. Mas a gente pode dizer o seguinte, não é a criança a escola. Muito pelo contrário, é a escola, as condições da criança, as necessidades e demandas que advêm dela. Né? Então, das diferenças dela, se você tem objetivos, e isso é inegável, de desenvolvimento para ela, e ela não está respondendo dentro da expectativa dela, especialmente, da pessoa, porque a pessoa é atingida com isso. Então, a gente tem que ampliar, e é como Nádia disse, infelizmente, isso é discussão para muito tempo. Mas a gente perde de vista de que o incomodado, digamos assim, ou o que sofre as consequências disso, acima de tudo, é a própria pessoa. Então, a gente precisa dar uma condição mais prazerosa para ela naquela situação em que ela vive cotidianamente horas na escola. E isso tem que ser através de um plano de desenvolvimento individual. Então, eu me preocupo também pelo outro lado, é fato, a gente precisa problematizar, isso é importantíssimo em vários termos que a gente utiliza, mas isso de uma forma bem ampla e sem perder de vista aspectos que fazem a gente retroagir, como, por exemplo, de admitir que existem dificuldades de aprendizagem. Eu não estou falando da deficiência, pura e simplesmente, mas de um funcionamento que não se beneficia da forma como as coisas estão acontecendo, e que eu preciso encontrar rotas de acesso. É disso que eu estou falando. E isso cabe à escola, quando ela conhece, é exatamente o que você está falando, quando ela conhece o que está falando. Também não gosto da palavra queixa, mas é uma outra palavra que está permeada, então por isso a gente tem que ver diagnóstico, queixa, não sei o quê. Qual é o entendimento que a pessoa tem? Eu me refiro, eu botei o livro para vocês aí o tempo todo, diagnóstico propositivo. E explico que isso é diferente de um laudo e de uma coisa que dá um rótulo, mas que propõe rotas de acesso àquela cognição. E é disso que a gente tá falando e que é importante de se falar. Não sei se tem mais alguma coisa que eu não falei aqui, mas, enfim. Por último, eu vi uma coisa aqui que alguém botou, não sei se foi o próprio Aurino, a escola forma, a universidade forma para isso? Foi um questionamento? Não. Mas o questionamento deve prosseguir. Você não deve parar seu questionamento aí, porque ele engessa a sua ação. Não, ela não forma. Então, onde é que eu vou buscar essa formação, essa discussão, tal como você está fazendo aí? Eu acho que quase nenhuma formação. Agora, a gente precisava, não estou tirando a nossa fatia de responsabilidade nessa história, mas nesse momento a gente está num ambiente universitário tentando trazer discussões e de uma forma bem ampla, né? E, de fato, nossa formação é muito precária e falha nesses aspectos especialmente, mas a gente também precisa construir um caminho de autonomia para buscar essas questões. Era só para mexer um pouquinho com alguns questionamentos que a gente faz, me lembrei de Freire agora, que não dá um nível de consciência gente suficiente para nos mover, e ao contrário, que nos faz pensar que não estamos implicados nessa história, que não há nenhum movimento que a gente possa fazer, né? Ok. A gente vai falando, até porque daqui a pouco, 10h30, tem outra... Eu tenho outra. Exatamente. Eu também tenho outra mesa, mas tem uma pergunta super importante aqui do Aurino. Aurino, se você puder abrir o microfone e colocar a sua questão. Bom, se ele não puder, eu posso ler sem problemas do chat a questão dele, rapidinho. Vamos lá. Pela gentileza de um favor, e se possível, doutor Henrique, diante a leitura da doutora Maria Tereza Matuan, parafraseando, que a educação especial se tornou uma modalidade de ensino, LDB, no sistema regular da educação e não há sentido no sistema escolar a proposição de escola especial, consequentemente caracterizando o sistema escolar brasileiro como inclusivo. Como essa expressão vai de encontro com a sua exposição e intersubjetividades contemporâneas na política e sociedade no Brasil?
Então, se eu entendi a direção, Aurino, lá vai, viu? A gente tem um sistema de funcionamento, eu diria, nas nossas políticas de educação inclusiva, que é de acordo, assim, a meio termo, tá? Então, esse nome, né, Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, ele já traz dentro de si uma certa contradição em relação ao que a gente está discutindo. A gente está discutindo a educação inclusiva propriamente. Se a gente está discutindo educação inclusiva, tá, não faz sentido a gente pensar em educação especial nos moldes de integração ou de segregação. Educação inclusiva é a educação que se dá dentro da comunidade escolar, com participação plena, tá, de todos os envolvidos. Não tem essa história de, não, agora o aluno pode, agora não pode, ou o aluno com necessidades educacionais específicas ou com deficiência vai ser atendido em uma sala especial e em um momento apenas vai ter contato com os alunos das salas normais. Isso não faz o menor sentido. Tem que pensar uma política de educação inclusiva que seja dentro da sala de aula, com participação plena, tá? E que seja orientada para, como falou Nádia, diversidade, como eu gosto de falar, para a diferença, tá? Sim, em um momento o aluno pode atrapalhar, né, Henrique? Pode atrapalhar projetos, é isso. Isso é uma política da não indiferença, na verdade, né, gente? Eu ia só fazer a propaganda, antes que a Radija... temos as mesas ainda nessa manhã, na segunda parte, né, 10h30, e temos as da tarde, e nossa conferência de encerramento com a professora Estela Gil, que foi quem começou, do meu ponto de vista, os pontapés iniciais da psicologia escolar educacional aqui, e está há alguns anos já na Universidade de São Carlos, em São Paulo, na UFSCar. Então, não deixem de participar no restante. Olha ela aí, olá, Estela, querida, como vai? Estela foi minha professora também, e ela está hoje na nossa conferência. Bom dia para todos e todas. Eu estou aqui muito contente, muito bem aquinhoada de poder estar entre vocês. Agradeço muito essa oportunidade. E adoro ver a Mônica, uma delícia poder ver a Mônica e cumprimentar todos os palestrantes e vocês também. Muito obrigada, querida. Até mais tarde. Até mais. Obrigada por nos prestigiar. Obrigado pelo prestígio, Estela. Obrigada, pessoal, por participarem da nossa mesa. Foi bastante enriquecedora e maravilhoso os diálogos transpassados por esses mestres aqui. E eu queria lembrar a vocês, mais uma vez, de assinarem a lista de frequência. É muito importante para os participantes que estão assistindo assinarem essa lista. Se não há mais nenhuma pergunta, a gente precisa finalizar, porque a gente também tem outra mesa para ministrar agora de 10h30. Tudo bem? Obrigada a todas e a todos. Muito obrigada, gente. Pessoal. Obrigado aos presentes, obrigado aos participantes. Um abraço. Eu quero agradecer a presença de vocês e dizer que, para quem quer conversar, é um tema para mim muito, muito caro. E me busque aí um endereço, e-mail, enfim, que é um maior prazer conversar e tecer as entrelinhas do que eu não consegui falar aqui em função do tempo. Muito obrigada, Henrique. Muito obrigada, Mônica. É um prazer. Mônica, a gente ainda precisa estender essa conversa. Pode me